Hein, Deus poderoso, hein, meu irmão? Vamos orar, pessoal? Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, santificado seja o teu nome pela generosidade do nosso coração e pela nossa entrega. Seja atraído para a terra o teu reino e vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e disposição no coração, para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo o mal. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre quem é Cristo, ok? E nessa série de mensagens nós estamos hoje na 9ª mensagem, e nós estamos falando sobre o processo de Jesus. Ou seja, é por meio do processo de Jesus que Cristo é formado em nós. Eu tenho aproveitado aqui algum tempinho para a gente poder abrir alguns parênteses e falar um pouquinho sobre a vida da igreja. Hoje eu gostaria de fazer isso. Nós vamos seguir com a nossa mensagem, ok? Eu vou tentar aqui adaptar a nossa mensagem, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o processo de crescimento da igreja. Quando a igreja tem crescido e como nós entendemos que a igreja tem crescido. Há uma falsa impressão no nosso meio que a igreja cresce quando mais gente se adere a esse movimento. Ou mais gente se adere às visitas aos cultos e às presenças ao culto. Mas a igreja cresce quando as pessoas crescem. E as pessoas só crescem quando elas começam a assumir responsabilidades. A tomar para si responsabilidades. Na verdade, nós estamos falando que a responsabilidade, ela gera em nós também um nível de santidade. Porque à medida que você vai assumindo compromisso com aquilo que Deus tem colocado diante de você, à medida que você vai tomando responsabilidade com aquilo que Deus vai te entregando, você vai passando por essa transformação de vida. Porque a responsabilidade gera em nós níveis de santidade. Então, nós temos que entender que quando nós crescemos, nós verdadeiramente nos comprometemos com a visão que Deus tem nos dado e com aquilo que Ele tem colocado diante de nós como desafio para que possamos realizar nesse tempo. Nós, como igreja, temos missões inúmeras para com as pessoas, mas temos apenas uma missão para com Deus e uma missão que está sempre sendo deixada aqui para nós muito clara, que é a missão de pregar o Evangelho do Reino, ok? A missão dessa igreja, o nascimento dessa igreja acontece por causa dessa missão, por causa desse chamado, por causa desse encargo do Senhor, de pregarmos o Evangelho do Reino, ou seja, quase evangelizar quem já foi evangelizado. Por quê? As pessoas foram evangelizadas com o Evangelho da Graça, com o Evangelho da Salvação. Nós precisamos agora evangelizar essas mesmas pessoas, falando do Reino de Cristo. Porque as pessoas, elas aceitaram a Jesus e elas foram salvas por esse Jesus, mas parou por aí. E eu tenho uma sensação, às vezes, quando ouço as pessoas pregando nas igrejas, quando eu ouço os crentes falando, eu tenho uma sensação que ser salvo para a maioria das pessoas é o ponto de chegada da fé. Mas o que nós precisamos entender é que ser salvo é o ponto de partida. Quando eu fui salvo, iniciou-se uma caminhada. Quando eu fui salvo, não terminou uma jornada. Eu vou dizer de novo. Quando eu fui salvo, teve início uma caminhada e não o fim de uma jornada. Ser salvo, querido, não é o fim de uma jornada, mas é o início de uma grande caminhada com o Senhor. Paulo, o apóstolo, vai dizer o seguinte: desenvolva a vossa salvação. Ou seja, a salvação que eu recebi agora precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer em mim. Como que essa salvação cresce em mim? À medida que Cristo cresce em nós. Cristo precisa crescer em você. Cristo precisa crescer em mim. Cristo precisa crescer nessa igreja. E à medida que Cristo vai crescendo em nós, nós vamos desenvolvendo essa salvação. E como que Cristo cresce em nós? Por meio do processo de Jesus. Que é esse processo que nós estamos falando. Esse processo de deserto. Aonde Cristo foi formado em Jesus? No deserto. Na cruz.
Então nós estamos ensinando que por meio das tribulações é que nós vamos reinar. Ou seja, porque por meio das tribulações que Cristo vai ser formado em nós. Colocaram em nós essa falsa ideia de que a nossa vida deve ser um mar de rosas. Colocaram em nós essa falsa ideia de que a vida cristã tem que ser uma vida de acertos. Ok? E a vida cristã é realmente uma vida de acertos, mas acertos para com Deus. Nem sempre isso é um acerto para com os homens. Acertar com Deus nem sempre é acertar com Deus. Agradar a Deus nem sempre é agradar os outros. Então, é uma vida alternativa, fases, né? É uma vida de altos e baixos. Essas emoções, aliás, a vida cristã é uma vida para gente corajosa. Hein? E a vida cristã é uma vida para quem tem uma resistência emocional fora do normal. É ou não é? Porque são picos de emoções o tempo todo, mano. Hein? Você vem no culto, chega aqui, é um céu. Aí você vai sair, o primeiro endemoniado gadareno que está na frente do seu carro e te endemonia. É uma coisa de louco. Mas é a vida. Mas eu quero te mostrar devagar essas coisas para que a gente possa assimilar sobre o crescimento da igreja. Por quê? Porque também nós entendemos que a igreja cresce quando mais gente vem ao culto. E também nós entendemos que a igreja cresce quando mais pessoas estão fazendo coisas. E ontem eu estava falando sobre isso. Ontem nós aproveitamos para fazer assim umas visitas. Fui lá na casa do Nai, né, Nai? Estivemos lá com a Kélia e conversando com o Nai ali, falando, Nai, vocês precisam fazer o DNA do reino, nós estamos querendo fazer o DNA do reino lá num sábado intensivo, lá para a galera lá em Itajaí. Mas olha que legal, porque é sentando na mesa das pessoas que você vê o quanto dessa mensagem, dessa visão entrou dentro delas. É ouvindo elas, é conversando com elas. E aí você vai vendo que uma coisa é você pregar aqui, outra coisa é a mensagem entrar aí. Existe uma grande distância, porque eu posso vir aqui e pregar, mas se essa mensagem não entrar em você, o meu trabalho está sendo em vão. Então, as pessoas falam, pastor, por que nós falamos sempre da mesma coisa? Você entenda. Repetição faz parte do ensino. E nós temos que fazer cair na igreja brasileira essa ideia de que a cada domingo o pastor tem que falar de uma coisa nova. Porque como a igreja foi edificada nesse país? O pastor falou de Davi no domingo passado, nesse domingo ele está proibido de falar de Davi, senão o pessoal vai pensar que ele não está preparando a mensagem, não está se esforçando, então ele tem que falar de Zaqueu esse domingo. Aí no domingo que vem ele está proibido de falar de Zaqueu, pelo menos nesse ano não pode mais falar de Zaqueu, já falou de Zaqueu. Entende? Então ele tem que, no outro domingo ele tem que falar de Elias. Aí ele está proibido de falar de Elias, o resto do ano vai ter que falar de Eliseu, ok? E aí a igreja, o que aconteceu com ela? A igreja se tornou uma igreja que sabe um pouquinho de tudo e profundamente de nada. Por que nós estamos fazendo séries como essa? 9 mensagens sobre o mesmo assunto, 10, né? Nós vamos domingo que vem também, 10 mensagens sobre o mesmo assunto, para que a gente possa ganhar profundidade. Ao invés da gente saber um pouquinho de tudo, a gente conseguir saber profundamente de alguma coisa. E nós estamos buscando saber, primeiro, profundamente sobre quem é Cristo. Eu acho que essa deveria ser a primeira mensagem pregada em qualquer igreja. Vamos buscar com profundidade, vamos falar além do básico sobre quem é Cristo. Se você perguntar quem é Jesus por aí, irmãos, as pessoas não vão te responder nada além do básico. Nada além do que qualquer pessoa sabe, mesmo que não seja cristã. Mas nós mergulhamos aqui, né, numa série que deixou até crente velho confuso. Foi ou não foi? Eu recebi ligações que a cantaiada mais velha, também eles ficam assistindo online, né? Porque eles não querem dar o braço a torcer de ir na igreja dos outros. Então, aí eles mandam mensagem para mim. Que isso? Quer dizer então que Jesus é uma pessoa e Cristo é outra?
Não entendeu nada, cabeção? É a mesma pessoa, mas são duas naturezas completamente distintas, com operacionalidades completamente distintas, ok? Mas deixa eu aproveitar aqui só para a gente retomar alguns pontos aqui da nossa fé. Vamos colocar na tela aqui, por favor, o versículo que é a base da nossa missão. Diga comigo assim, ó, a base da nossa missão como igreja. Você tomou café da manhã não, santo? Pelo amor de Deus, hein? Ô, Carioca, já ficou geladeira, é? Carioca chegou aqui dando glória, falando amém, olha, Pentecoste total. Agora tá lá, ó, friozinho ali, ó. O frio intimidou o Carioca. Vamos lá. A base da nossa missão como igreja está em um verso. Mateus 24. Quem está lá em cima? Emily? É você, Emily? Qual é o verso, Emily? Vamos ver se você já pegou. Vixe, hein, Emily? Está escondendo até o computador, tadinha. Ô, Emily, Mateus 24, 14. A base da nossa missão como igreja está em um versículo. Mateus 24, 14. Olhe bem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Ó, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho do reino e acelerar o fim. Estou com a minha canetinha aqui. Será que ela vai funcionar? Vamos ver se ela funciona hoje. Não funciona, porque o mouse não está aqui. Agora funciona. Ó. Evangelho do reino. O evangelho do reino é diferente do evangelho da graça, tá? Então, dá para ficar aqui, fazer, eu sei que você já... Quem já fez o DNA do reino? Quem já fez o DNA do reino sabe o que eu estou falando. Se você não fez, você precisa fazer. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos aqui o DNA do reino. É o primeiro curso da igreja, é o curso de entrada na igreja, para você entender o que a gente prega. Para você entender no que nós cremos. Para onde nós estamos indo como igreja. Depois que você faz esse curso, você pode ficar membro da igreja. Você pode se tornar membro da igreja. Pastor, eu não posso me tornar membro antes. Nós não temos esse nível de religiosidade. Mas o que eu te aconselho? Não se torne membro de nada que você não sabe o que é. Você vai tornar membro de uma coisa que você não sabe o que é. Você está aí ou não? Não é eu que ponho uma regra para você não ser membro. É que eu te digo, não seja membro se você não sabe o que nós pregamos. Se você não entende para onde nós estamos indo. Ok? Então, esse evangelho do reino é diferente do evangelho da salvação. Salvação nós adquirimos como? Pela graça. O que é graça? Um favor que eu não mereço, não é isso? Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Isso é a graça. Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Graça, eu não tenho que fazer nada. É grátis. É de graça e pela graça. O que é de graça? Não tem preço. Não tem valor monetário. E pela graça, eu não mereço, mesmo assim ele me dá. Então são duas coisas, tá? De graça e pela graça. Não tem preço, não tem valor financeiro, monetário. E também eu não mereço, mesmo assim ele me dá. Isso é graça, ok? Então a maneira de adquirir salvação é pela graça. É um presente que Deus me dá. Já o reino é conquistado. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então veja, a maneira de adquirir salvação é contrária à maneira de adquirir o reino. A salvação eu só posso adquirir pela graça, não pode ter esforço meu. E o reino eu só adquiro se tiver um esforço meu. Está conseguindo pegar ou não? E essa mensagem que nós estamos sendo chamados a pregar, esse é o nosso encargo no Senhor. Pregar o evangelho do reino é nosso encargo em Deus como igreja. Mas essa mensagem que nós estamos sendo chamados a pregar é a mesma mensagem que Jesus pregava. Porque as igrejas pregam muito sobre Jesus e nada sobre o que Jesus pregava. Está conseguindo entender ou não? Nós falamos de Jesus o tempo todo, mas nós pouco falamos sobre o que Jesus falava. E quando que o ministério de Jesus começa?
Mateus 4, 12. Vamos lá, por favor. Mateus 4, 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Aqui começa o ministério de Jesus. Quando ele sai de Nazaré e muda-se para Cafarnaum, uma cidade marítima, ok? Uma cidade que está na frente do Mar da Galileia, uma cidade ali muito, muito preciosa. Por quê? Porque a cidade de Cafarnaum, nela havia uma aduana romana, havia um posto aduaneiro de Roma. Então, todas as mercadorias que chegavam de todas as partes do mundo ali antigo, daquela região, tinham que passar por Cafarnaum. Então, tinham pessoas ali de todos os lugares, tinham pessoas de todas as partes. E essas pessoas tinham contato com Jesus em Cafarnaum e levavam a mensagem de Jesus para o mundo antigo todo. Então, Jesus estrategicamente se posicionou ali. Ele não começou em Nazaré, porque em Nazaré não tinha essas pessoas. Veja, não é porque é Jesus que não vai ter estratégias de Deus. O que nós não podemos é consolidar o ministério debaixo de estratégias de homens. Mas nós temos que consolidar o ministério debaixo de direções do céu. Então, Jesus recebeu uma direção de ir para Cafarnaum, de habitar em Cafarnaum, porque ali era logisticamente um lugar mais importante daquele momento na Baixa Galileia. Então, Jesus estava ali porque ali havia uma circulação de pessoas de todas as partes e a sua mensagem se propagaria muito mais rápido. Está conseguindo entender ou não? Então, entenda isso aqui, ó. Ele deixou Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, seu ministério começa aqui, mas nunca antes dele ter ouvido que João estava preso. Por quê? O ministério de Jesus só pode começar depois que o João Batista para. Porque João Batista batiza para encontrar o Cristo. Se ele continua batizando, sinal que o Cristo não foi encontrado. Quando ele batiza Jesus e continua batizando, vai acontecer dele ser preso depois morto. Ele não deveria ser morto, porque ele tinha que entrar com Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. Quando Jesus entrou, Jesus entrava montado no jumentinho, João entraria montado na mãe da jumenta. Essa é a profecia de Malaquias acerca de João. Essa profecia não se cumpriu, porque João morreu antes da hora. Eu sei que você fica cantando essas músicas, quem tem promessa de Deus não morre, mas se você ficar pensando assim, você vai se lascar. Porque a gente canta tanto que acredita, né? Porque se quem tem promessa de Deus não morre, onde você vai pôr aqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito com a promessa de entrar em Canaã e morreram no deserto? E onde não colocar Abel? Hã? Enoque? Noé? Abraão? Sara? Davi? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que todos eles morreram sem alcançar as promessas. Tá pegando ou não? Então, João também morreu sem alcançar aquela promessa. Por que nós podemos morrer sem alcançar a promessa? Deus traçou um caminho para nós podemos decidir ir por outro. Pastor, mas nós vamos chegar no mesmo lugar? Vamos todo mundo chegar no céu? Vai chegar. O detalhe é como você vai chegar. Porque eu não sei se te contaram, o evangelho não se trata só de chegar no céu. Trata-se também de como você chega diante de Deus. E principalmente de como você chega. Tá? Então vamos lá. Então, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, terras que ficam ali nos confins de Zebulon e Naftali, das 2 tribos que ficam do outro lado do Jordão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações e dos gentios, onde vivia
ali tinha Decápolis, aquelas 10 cidades cirofenícias. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estava assentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, olha, esse versículo é a chave para nós. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vê? Essa é a mensagem que Jesus pregava. O reino dos céus. No verso 23, olha isso. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Veja, essa é a mensagem de Jesus. O evangelho do reino. Você sabe que tem uns pastores dizendo que nós estamos pregando um evangelho novo. Zerado, tem 2000 anos que está escrito aí. Novo, novo, novo. Vocês estão pegando ou não? Então, qual que é a nossa missão como igreja? Qual é o nosso encargo como igreja? Pregar o evangelho do reino. Pregar o que Jesus pregava. Pastor, tem igrejas que foram chamadas para outra coisa? Tem igrejas que foram chamadas para pregar salvação. Aliás, quem veio antes de nós, todo mundo pregava salvação. Ninguém nem sabia que existia esse evangelho do reino. A maioria das pessoas achava que isso aqui é sinônimo. E eles foram extremamente importantes, porque Jesus, quando quis pregar o reino, o que Jesus fazia? Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 10. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou diante da sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, observe, quando Jesus queria ir em algum lugar para pregar o reino, ele enviava de 2 em 2 na frente alguém para pregar a salvação. Então, os discípulos iam, pregavam a salvação, ele vinha atrás e pregava o reino. E por que ele fazia isso? E raramente ele falava de si mesmo. Porque ele dizia, se eu ficar falando de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E Jesus, ele não simplesmente pregava a salvação, Jesus é a salvação. Jesus é o verbo tabernaculado. Não é isso que João diz? E ele tabernaculou entre nós. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra de Deus encarnou. A palavra de Deus feito homem. Você conseguiu entender ou não? Esse é Jesus, o caminho da salvação único, não foi isso que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O artigo definido no singular masculino, não existe outro caminho. Ele é o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, entenda, alguém tem que ir na frente pregando salvação. Quem fez isso? Todos os que vieram antes de nós. As gerações passadas de crentes, eles evangelizaram esse país do norte ao sul, do leste ao oeste. Não tem um canto desse Brasil que as pessoas não tenham ouvido falar de Jesus. Aí alguém falou assim, mas e uma tribo indígena lá no meio da Amazônia? Esses foram os primeiros a ser evangelizados, foram os índios. Primeiros, quando os portugueses chegaram aqui, eles não evangelizaram os europeus. Evangelizaram índios. Se as pessoas aceitaram Jesus ou não é outra coisa. Agora, que ouviram, irmão, a grande maioria, desde o descobrimento desse país para frente, ouviu. E eu vou te falar que hoje, talvez você não vai encontrar um lugar onde alguém nunca tenha ouvido falar de Jesus. Talvez as pessoas não ouviram falar de uma maneira que tocasse seus corações. Mas não ouvir falar de Jesus é quase impossível. Às vezes eu viajo para os países que a igreja é perseguida, onde a maioria predominante é muçulmano, eles sabem que a gente é cristão, todos sabem quem é Jesus. Então, dificilmente alguém não vai saber quem é Jesus. Agora,
Eu estou te dizendo que a igreja aqui do nosso lado provavelmente não sabe do reino. Consegue entender ou não? Porque foi uma mensagem que ficou esquecida por causa da pregação do Evangelho da Graça. Mas o que eu estou te dizendo? Nós precisamos continuar. Não podemos só ser salvos, parar e ficar esperando o céu, o dia de ser levado para o céu, porque nem é a mensagem de Jesus. Eu não sei se você entendeu, a oração de Jesus foi que o céu venha para a terra e não que a gente vá para o céu. Traga a nós o teu reino, não é nos leve para ele. Ah, não, você com essa cara. A oração de Jesus foi para que o reino viesse para a terra. Traga a nós o teu reino, não é nos leve para o céu. O que a crentalhada espera? Ir para o céu. O que Jesus espera? Que o céu venha para a terra. Vê a diferença da expectativa? A expectativa do crente é ir para o céu. E para ele ir para o céu, o que ele tem que fazer? Tem que se comportar. Ele não entendeu que para ele ir para o céu, Jesus precisou morrer numa cruz. Ele acha que ele vai para o céu por bom comportamento. Mas a expectativa de Cristo não é só que você vai para o céu, é que o céu venha para a terra. Aliás, essa questão de céu lá em cima é algo que colocaram na nossa cabeça, sabia ou não? O conceito de Jesus de céu é diferente do conceito helenístico, grego, que nós temos no Novo Testamento. E que nós absolvemos da Igreja Católica. O céu que está na sua cabeça é o céu católico romano. É um céu que está lá em cima. Mas quando você começa a observar as falas de Jesus, você vai ver que o conceito de Jesus sobre o céu é diferente disso. Um dia Jesus está falando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, e Jesus fala assim: Nicodemos, ninguém pode subir ao céu senão aquele que do céu desceu. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus. O Filho do Homem que está no céu. Mas ele estava em Jerusalém. Pegou ou não pegou? Olha o que ele diz para os discípulos quando ele está para ser assunto ao céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar, para que aonde eu estou, estejais também vós. Ou seja, não é para onde eu estiver, para onde eu estou. Ele estava em Jerusalém. Pastor, o céu é em Jerusalém? De jeito nenhum. Se você seguir lendo João 14, Jesus vai dizer assim, ó, aonde é que ele está? Ele diz assim, ó, eu estou no Pai. E aí é o céu. Estar no céu é estar em Deus. E ter o céu em mim é ter Deus dentro de mim. E se eu estou em Deus, o céu é aqui em Balneário, ou o céu é em São Paulo, se eu estiver lá, ou o céu é em outro país, se eu estiver em outro país. Onde eu estiver, o céu está, porque eu estou em Deus. E estar no céu é estar em Deus. Estar no céu não significa estar em uma posição geográfica específica. Estar no céu significa estar em Deus, estando em qualquer lugar do mundo. Tem uns amigos crentes que eles estão esperando ser levados para o céu. E eles dizem que eles vão morar lá. Eu escuto tudo e depois falo, né? Eu sempre faço umas perguntinhas tipo assim: mas se você vai morar lá e Jesus vai vir para cá,
Você vai continuar longe dele. Porque o texto bíblico diz que Deus vai descer para a terra com a Nova Jerusalém, que ele vai habitar com os homens, na terra. Mas ele ficou cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. Então, o que a gente canta e o que está na Bíblia nem sempre é a mesma coisa. Quem está aí? Eu quero quebrar realmente paradigmas estabelecidos no seu coração que não tem nada a ver com o texto bíblico, irmão. A Bíblia diz que Deus descerá para cá, a Nova Jerusalém vai descer para cá. A Bíblia diz que Deus vai fazer uma nova terra, um novo céu. Mas nova terra para quê se a gente vai morar no céu? Não faz sentido, eu vou morar no céu, Deus vai dar uma terra nova. Desce a cidade santa para cá, Deus desce para cá e a gente fica lá em cima. É cabeça de crente. Muito diferente do que a Bíblia está propondo. Vocês estão aí ou não? Deixa eu voltar aqui para o texto, aqui, por favor. Então, deu para pegar até aqui? Ok. Aqui no Lucas 10, vamos lá no verso 38, por favor. E aqui eu penso que está o ponto forte da mensagem de hoje. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Sabe quem é Marta, né? A irmã de Lázaro e de Maria. Observe isso. Olha que intenção boa de Marta. Jesus chega na cidade dela, na aldeia dela, e ela sai para recebê-lo. É algo bom, não é? Está fazendo algo bom, sim ou não? Bem intencionada, sim ou não? Mas olha isso. Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, esse também é muito importante, tá, gente? Assentando-se também. Por que também? Você nunca vai fazer o certo sozinho. Sempre vai ter mais pessoas fazendo o que é certo, e aliás, vão ter pessoas fazendo isso primeiro que você. Ok? Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Quem que ela estava servindo? A Jesus. Mas ela estava distraída em muitos. Isso é a igreja de hoje. Esse é o retrato da igreja do século 21. É uma igreja que está distraída servindo a Jesus. Pegou não? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Olha isso aqui, ó. Jesus assentando-se. A Marta, perdão, assentando-se aos pés de Jesus. Sentando aos pés de quem? Ouvia a sua singular aqui, ó. Isso quer dizer, a palavra de Jesus é Cristo. Pegou não? Então o que Maria estava fazendo? Maria estava sendo levada no processo de Jesus para conhecer a Cristo. Ela estava recebendo a revelação de quem é Cristo por meio da palavra. E Marta, distraída em serviços para Jesus. Agora essa frase aqui para mim é uma das mais fortes de todas. Olhe para isso. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só?
Ou seja, quando ela quis falar com Jesus, o que ela teve que fazer? Se aproximar. Porque ela estava servindo a Jesus, mas estava longe dele. Então tem ministérios inteiros servindo a Jesus, muito longe dele. E pior, muito longe de quem é Cristo. Então, isso aqui mostra para nós que na igreja o importante não é o que você faz, mas quem você é. Você é uma pessoa que teve revelação de quem é Cristo? Tudo que você vai fazer depois disso é importante, mas tudo que você faz antes disso não tem importância nenhuma, porque é só serviço e distração. Nós vivemos uma verdadeira crise no ambiente da igreja, ok? Porque nós nascemos como uma nova igreja, mas quem que nós recebemos? Pessoas da velha igreja. E olhe bem, não quero que vocês encarem isso como crítica. Não quero que vocês pensem que eu estou mandando recadinho para alguém. Porque primeiro que eu não sou homem dessas coisas. Mas eu preciso ministrar o que o Espírito colocou no meu coração. Isso é uma denúncia espiritual para que a gente possa se enxergar. As pessoas se aproximam de nós com a velha igreja instalada dentro delas. Isso não é um privilégio dessas pessoas que estão chegando. Eu também sofro isso. Todos os dias tenho que me policiar para arrancar a velha igreja dentro de mim. Todos os dias eu tenho que me policiar para a gente não começar a construir um império em vez de construir um reino, em vez de edificar um reino. Qual que é a diferença de reino e de império? Império, por exemplo, é o que foi edificado lá em Babel. Como que foi edificado em Babel? Com tijolos. Do que o tijolo fala? Da força e do braço do homem construindo uma coisa. Como foi edificado o templo de Deus? Com pedras naturais. Do que fala? Da força de Deus e do poder de Deus e do trabalho de Deus, não nosso. Então, impérios sempre é construído à custa de muito sangue. Da destruição de vidas, da destruição de pessoas, da destruição de famílias, da destruição da personalidade das pessoas, da destruição do caráter das pessoas, da destruição das almas. E nós não temos esse direito de construir uma igreja destruindo sua família, sua casa, sua vida. Por isso aqui tem que haver equilíbrio nas coisas. Ao mesmo tempo que tem que haver comprometimento. É um negócio incrível, porque achar equilíbrio, achar o ponto de equilíbrio é uma coisa muito difícil. Porque a gente é desregrado. Okay? Então, o que eu observo é que a maioria das pessoas que chegam até nós, que vêm até nós, eles vêm com algumas palavras, né? Outro dia eu recebi aqui umas pessoas que disseram assim, olha, nós éramos de outro ministério, nós já abrimos 50 igrejas, somos líderes de 40 pastores, Deus mandou a gente vir para cá. Deus mandou a gente vir para cá. Assim disseram para mim. O que eu falei? Amém. E Deus falou, quem sou eu? Agora, como que nós podemos servir? Eles me disseram. Falei, aqui é simples servir. Faz o DNA do reino, entra nos voluntários. Irmão, não deu 2 meses para Deus mudar de ideia. Porque na cabeça de alguns cristãos, servir é estar com o microfone na mão. Mas eu sei quantos anos eu estive aí embaixo até ser colocado aqui. Entende? Não se trata de aparecer, irmão, se trata de servir. O que eu sinto também? Que muitas pessoas se aproximam da igreja, querem servir verdadeiramente,
Mas rapidamente, elas transformam esse coração para servir em um coração que quer obter vantagens. Então, eu não quero julgar se a pessoa já veio com essa intenção, mas que se torna isso é visível. Não precisa de julgamento. E aí eu fico pensando, que vantagem você tem em tirar vantagem da igreja? Isso não é vantagem, gente, isso é prejuízo. Então, o coração de servir rapidamente se torna um coração que busca algo mais. E eu não tenho problema que as pessoas busquem algo mais. Por exemplo, eu não tenho problema que as pessoas queiram um emprego. Ok? É só chegar e falar, pastor, tem um emprego na igreja para mim? O que nós não podemos é vir com um coração declarando algumas coisas e depois mudar isso. Nós estamos criando no nosso meio uma cultura de voluntariado. Qual que é a ideia nossa, do nosso coração? Que a gente sirva por amor. Ok? E só sirva se existe amor. Porque eu não quero a sua mão se eu não tiver seu coração. Porque assim é a igreja velha. A igreja velha só se preocupou com a sua mão. Ok? E o seu coração eles nunca tiveram. Também você nunca teve o deles. E é por isso que nós sofremos tanto com a velha igreja. Por isso que gerou tanta morte, tanta destruição, tantas feridas, tantos traumas. Por quê? Porque, na verdade, eu estou usando você e o seu talento para edificar o que eu quero. E na hora que você não serve mais, eu descarto você. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, não é isso que nós estamos construindo aqui. Eu falo aqui todos os dias, e já falei e vou repetir. Nós temos duas pessoas aqui incríveis, que trabalham, para mim, as pessoas que mais trabalhavam aqui na igreja, de todos os voluntários, que eu precisei afastá-los sem que eles fizessem nada de errado, a não ser que eles trabalharam demais. Eu podia ser como os pastores da velha igreja, uso eles até a hora que eles não aguentarem mais, depois descarto. Mas eu preciso me preocupar com eles, porque eles são mais importantes para mim do que o que eles fazem. E talvez a mente deles, ainda imatura, nem entenda a minha posição como pastor, de mostrar para eles que mais importante é eles do que o que eles estão fazendo. E não que não faça falta o que eles fazem. Nos faz falta. Criou um buraco na igreja. Foi ou não foi, Bruno? Mas eu precisei tirar. Porque se o que você faz começa a ser mais importante para nós como igreja do que aquilo que você é o momento de você parar de fazer. Nós aqui não estamos brincando, irmãos. Nós estamos realmente seguindo uma direção de Deus. E nós estamos literalmente e verdadeiramente traçando uma forma de fazer com que a palavra que nós recebemos, de que pessoas são mais importantes que coisas, se tornar uma verdade no nosso meio. No nosso meio, pessoas sempre vão ser mais importantes do que coisas, e as pessoas sempre vão ser mais importantes do que qualquer coisa que elas possam fazer. Você entende ou não? Quantos estão conseguindo entender? Então nós não podemos chegar com esse coração de eu quero servir e depois eu quero um salário. Diga por quê? Não é problema pagar um salário para você. O problema é que a sua recompensa vai ser muito pequena e pobre. Porque raciocine comigo. Se alguém nos elogiando por aquilo que fizemos para Deus, e se nós recebemos esse elogio, a Bíblia diz que nesse elogio está a nossa recompensa, imagine o salário. É difícil, talvez vocês que estão aí embaixo, e que nunca tiveram que estar aqui onde eu estou, talvez é difícil para vocês entenderem a divisão do que é trabalho e do que é vocação na fé. Eu vim muitos anos em conflito com isso. Demorei para entender que parte do meu trabalho com a teologia, por exemplo,
É trabalho. E que, como ministro, minha vida é uma vida vocacionada. E que tem algo que eu nunca vou poder receber por aquilo que estou fazendo. Ok? Tem algo que é meu trabalho. Então, olhe bem, é muito difícil, é muito delicado. E você, aí embaixo, talvez nunca teve que passar por isso, de entender o que é a sua vocação, o que é seu trabalho. Mas pessoas vocacionadas, às vezes, trabalham no ambiente da igreja e elas precisam receber. Mas recebem pelo trabalho, não pela vocação. Estão conseguindo entender ou não? E aqui no ambiente da nossa igreja, são pouquíssimas pessoas que ganham salário, pouquíssimas pessoas que têm salário. E dos pastores, nenhum tem salário. Todos os pastores da nossa igreja, todos estão servindo aqui, eles servem de forma voluntária. Olha o filho do pastor, dizendo que acabou o culto. Pai, acabou. Oi, Lorenzo. Oi, Dani. Então, vocês estão conseguindo compreender, gente? Vamos fechar aqui para a gente terminar, então. Volta e joga o texto de novo, por favor. Olha isso aqui, ó. Não se te dá conta que minha irmã me deixe servir só? Diz ele que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, 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 Marta. O que aconteceu com a Marta hoje? Desligaram ela? Dá um glória aí, Santa. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é? Uma só é? Uma só é? Só uma. Não é necessário duas coisas, nem três coisas. Uma só. Pergunte qual? Conhecer a vontade de Deus. E como que eu conheço a vontade de Deus? Fazendo coisas? Não. Me assentando e ouvindo a Jesus. E quando eu ouvir a Jesus, o que eu vou ouvir? Cristo. E quando eu encontrar Cristo, eu encontrei o centro da vontade de Deus. E qual que é o centro da vontade de Deus? Servir a Cristo. Mas como? Com Cristo formado em mim. Pastor, o senhor prega que a salvação não se perde. Isso nos preocupa muito, assim me falam as pessoas. Porque as pessoas parecem que podem viver pecando. Como que você vai viver pecando se Cristo está sendo construído dentro de você? O problema do evangélico é que nós aprendemos a nos apegar a um ponto da doutrina. E a nossa doutrina é ampla. Nosso ensinamento é muito amplo. Você não pode se pegar numa pontinha dele e fazer daquilo seu porto seguro. Escute isso. Preste atenção nesse detalhe. Escute isso. Quando nós somos salvos, nada mudou dentro de nós. A não ser o fato de que o Espírito Santo veio habitar no meu espírito. Mas eu não acordei outra pessoa. Isso é mentira. Se fosse assim, nunca mais um crente ia trair a esposa. Os crentes não iam mais mentir, não iam mais roubar, não iam mais enganar o outro irmão, não iam mais ser invejosos, não fariam mais facções, não faria a turminha deles, o grupinho deles, né? Não seriam religiosos, não julgariam as pessoas pela sua santidade. As pessoas teriam convertido de verdade. Mas ser salvo não é converter, gente. Imagine, se ser salvo fosse converter, o cara que aceitou Jesus na prisão, você podia abrir a cela dele no mesmo dia. Eu preguei na cadeia, nos presídios, muitos anos, e muitas pessoas aceitaram Jesus lá dentro. Mas nem por isso foram libertados.
das prisões físicas. Vocês estão conseguindo entender ou não? A partir do momento que eu fui salvo, começa um processo de transformação. É um processo, irmão. Então, é só bobo que quer enganar a si mesmo, pensar assim, agora que eu tenho Jesus, eu não peco mais. Escute bem, só para você entender. Você que vive pensando que o seu pecado vai te levar para o inferno. Se você soubesse que tocar nesse copo te leva para o inferno, você tocaria nele? Sim ou não? Ok, mas você sabe disso, né? E se você não soubesse tocar, se isso te levaria para o inferno do mesmo jeito? Sim ou não? Hã? Não, olha o que você está falando. Você está dizendo que se você tomar veneno sem saber, você vai ficar vivo. Tem base uma coisa dessa, gente? Está vendo como que nós falamos as coisas sem pensar? Raciocine. Se isso me mata, eu sabendo ou não, vai me matar, ué. Abra em Levítico 5,17. Escute bem, presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Pecado é veneno, tomou, morreu, sabendo ou não. Imagina, você bebe um copo de furadão e fala, não, eu pensei que era suco de morango. Não vai terminar a frase. Estão pegando, pessoal? Vocês estão pegando ou não? Ah, pastor, mas está escrito que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas vai ler o contexto. Vai ler o contexto do que Paulo falou. Paulo diz o seguinte, andando por Atenas, observei o objeto do vosso culto, as muitas imagens de escultura. Ok? E entendo que Deus, não levando em conta a vossa ignorância de que isso é pedra, ouro, prata, madeira, chama todo homem ao arrependimento. Se Deus não estivesse considerando o meu pecado, eu vou me arrepender de quê? O que Deus não levou em conta foi o fato de você ajoelhar diante de uma imagem de escultura e chamar aquilo de Deus. Porque se Deus parar para pensar nisso, nem se você se arrepender, Ele te perdoa. É isso que Paulo está falando. Então Deus, desconsiderando a sua ignorância acerca dos ídolos, te chama ao arrependimento. É óbvio que Deus está considerando o pecado. Meu povo sofre, diz o texto, porque lhes falta conhecimento. Mas o meu povo morre por falta de conhecimento. Bom, não dá mais para a gente não saber as coisas. Você está aí ou não? Então, veja, você vai levar a sua iniquidade. Agora, observe isso. Se eu sei que se eu tocar nisso eu morro, se eu tocar nisso eu morro, se eu tocar nisso eu morro, ok? Ou se essas coisas matam, eu preciso saber o que é que mata. Agora eu te desafio a tentar lembrar os 10 mandamentos. Eu te desafio a pontuar aqui na ponta do seu dedo, ó, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro, quarto, quinto. Você vai ver que você não sabe nem os 10 mandamentos das pedras. Mas são 613 mandamentos. Se você pecar contra qualquer um deles, você morre. Quer dizer, é uma estupidez brutal da nossa parte dizer que nós não pecamos mais. Você não pode falar isso, você não sabe nem o que é pecado. E, ó, se revolte. Vá ler Bíblia e fala, nunca mais o pastor vai falar assim comigo. Vou ler.
partir de agora, quando ele falar essas coisas, eu vou falar, eu sei. Se revolte no espírito, porque é da revolta que nasce a sua vitória. Gente acomodada não tem vitória em nada, já notou? Tem que se revoltar, se revolte, vou ler Bíblia, vou aprender. Então são 613 mandamentos que você não deve fazer para não pecar contra Deus. Aliás, 365 desses é não fazer, 248 você deve fazer. Então você pode se dar mal por não fazer o que tem que fazer e também por fazer o que não tem que fazer. Então, escute isso. Como que você pode dizer que não peca? Se a gente não lembra nem os 10 mandamentos das pedras. A gente literalmente não sabe o que é o pecado. Você vive pecando. Mas por que vive? Porque está fiado na graça de Deus manifestada em Cristo. Porque você foi salvo pelo sacrifício de Cristo, não pelo seu comportamento. Sei que dói, mas tem que escutar. Dói saber que fomos salvos pelo sacrifício de Jesus e não pelo nosso braço. Dói saber que o que nos salva é o sacrifício de Jesus e não o nosso comportamento. Dói saber que isso não está na sua mão. Porque a nossa vida foi uma vida de barganha o tempo todo, né? Desde criança. Tudo na sua vida foi uma troca. Quer assistir televisão? Toma banho primeiro. Quer a bicicleta, se passar de ano. Então nossa cabeça não entende que alguém vem e nos dê algo, não nos custe nada. Você fica desconfiado. Um dia eu estava assistindo uma pegadinha que os caras pegavam um pacote assim de nota de 100, eram 10 mil reais. E viu uma pessoa andando pela rua lá em São Paulo, eles pôs 10 mil reais na mão da pessoa e saía correndo. A pessoa jogava o dinheiro fora. Nossa mente mecanicamente pensada, se eu não paguei um preço para ter, não é meu. Ó, joga fora, deve ser problema. Nós não estamos acostumados a não trocar. E Deus, quando veio nos salvar, Ele não veio fazer troca. Ele veio dar um presente. Salvação é dom de Deus e um dom é um presente. Romanos 11, 29 diz que a salvação, além de ser um dom de Deus, Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Acabou a discussão. Está aí, santo? Vamos orar? Feche os teus olhos. Baixa a sua cabeça se você puder. Abra os olhos do teu coração. Se concentre nisso que Deus está falando com você. Se você puder, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, as tuas palavras revelam o Cristo, o centro da vontade de Deus. Esse Cristo que está sendo formado em mim, pelo deserto que a vida me colocou. Na verdade, a vida de Deus me conduz aos desertos para que Cristo seja formado. Para que eu possa reinar. Eu preciso vencer as tribulações. Porque importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Nos ensine, Senhor, a permitir que mais de Cristo seja formado em nós. Amém. Amém, gente? Quem pode glorificar a Deus? Amém? Então, quando nós estamos crescendo, quando estamos assumindo responsabilidades com aquilo que Deus tem nos mostrado. Mas é diferente eu agir debaixo de uma revelação e eu fazer aquilo que o meu coração pede. Marta fez o que o coração dela pediu, trabalhou em vão.
Maria agiu debaixo de uma revelação. Sabe o que vai gerar esse tempo que Maria ficou sentada ali nos pés de Jesus? 6 dias antes de Jesus morrer, ele vai estar na casa de Lázaro comendo. Maria vai invadir a sala onde eles estão assentados, vai quebrar um vaso de alabastro de nardo puro, vai derramar nos pés de Jesus, vai ungir os pés de Jesus. 2 dias antes da Páscoa, ela vai quebrar outro vaso, vai derramar na cabeça de Jesus, vai ungir a cabeça de Jesus e vai preparar o corpo dele para a morte. Antecipadamente. Porque quando ele morre, as 3 Marias, lá em Marcos 14, verso 1, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria mamãe de Jesus, foram comprados no domingo de manhã aromas para ungir o corpo de Jesus para a sepultura. E a Bíblia diz que quando elas chegaram, ele já tinha ressuscitado. O que isso nos revela? Que aqueles que andam na vontade de Deus sempre vão se antecipar. E os que andam perdidos dessa vontade, fora dessa vontade, sempre vão chegar atrasados. Como que eu quero ungir Jesus para morrer se ele já ressuscitou? João capítulo 12. Só ler. Marcos 14. Marcos 16. E vocês vão ver como que Maria só soube o que tinha que fazer porque sentou para descobrir a vontade. Então, não chegue aqui querendo fazer. Chegue aqui querendo descobrir o que precisa ser feito. É diferente. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus separou os 12, depois de uma noite inteira de oração, os que também chamou apóstolos, e os separou para que estivessem com ele. Depois os enviou a pregar. Escute, ninguém foi chamado primeiro a fazer. Fomos chamados primeiro a estar com ele. Foi só depois de 3 anos e meio que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas durante 3 anos e meio foi: esteja comigo. Tem muita gente querendo crescer no nosso meio. Mas eles querem crescer longe do que Deus está fazendo. Como você cresce? Quando você está perto daquilo que Deus está operando. Você nunca vai crescer longe. Tem que crescer junto. Tira da sua cabeça essa ideia que essa igreja você cresce no que Deus está fazendo. Porque Deus, tudo que faz por meio do seu corpo, o corpo de que é Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Amém, irmãos? Bora ofertar então? Vamos dizimar? Acho que não precisa ficar falando muita coisa sobre isso, né? Vem para cá, traga aqui para frente os envelopes. Se você precisar de envelopes, ok? Você só levante a mão que eles vão levar o envelope até você. Olha, essa questão do dízimo aqui, na nossa igreja, nós trabalhamos com essa ideia, ó. Nunca apotropismo. O que é isso? A relação apotropaica é uma relação de troca, de barganha, né? Eu dou algo para a divindade para afastar um mal ou para atrair uma bênção. Então, aqui nós pregamos que você dizima, você oferta, porque você já é abençoado. E porque nós somos abençoados, nós dizimamos, nós ofertamos, ok? Porque nós somos abençoadores. Além de ser abençoados, somos abençoadores. E fazemos isso por gratidão, por generosidade, por compromisso, por maturidade e por fidelidade àquilo que Deus está fazendo. Ok? E mais, nós estamos construindo várias coisas aqui que precisam da nossa ajuda financeira, ok? Para que a gente possa melhorar a vida de todo mundo.
Nós alugamos aqui na frente agora, pagamos lá 3 meses adiantado de calção, alugamos a casa ali na frente, que nós vamos fazer uma reforma lá. Eu falei para o pastor Alejandro, nós precisamos fazer uma reforma poderosa lá. O pastor Alejandro já falou para mim, vai custar caro. Falei, pastor, tem que ser assim, 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 assim. Quanto mais ou menos que vai ficar? Ele falou assim, ó, de 100 a 150 mil. Eu falei, mas temos que fazer, porque são nossas crianças. E nós vamos fazer. Então, se você quiser ajudar com o projeto da casa, ok? Você pode ofertar aí que nós vamos direcionar recursos para lá, ok? Nós já alugamos, já pagamos, já pegamos as chaves, já temos as chaves da casa, é nossa. E agora nós vamos começar a reforma lá, vamos começar a construção lá. Nós também compramos uma van, que a gente está preparando, né, reformando, adaptando, para que essa van possa buscar os irmãos nos bairros e trazer para cá os que não podem pagar Uber, os que não podem estar aqui. Nós... ver? Então nós compramos uma van que vai fazer um circuito aí para trazer os irmãos para o culto. E essa van está sendo preparada também. Então você pode ajudar nisso também. Nós compramos 3 terrenos lá no Paraguai. E nós vamos, a pastora Karina fez já o projeto, está pronto o projeto da edificação que nós vamos fazer no Paraguai, para que a gente possa ter os dormitórios para as crianças, os refeitórios, ok? Lá, junto com a Carol, nós temos um projeto lá com as crianças. A Carol está lá alimentando 1000 crianças por dia, aquela menina do cabelo rosa, que vocês veem aqui sempre, ok? E nós vamos construir lá para que essas crianças possam ter um lugar para dormir, para comer e também para serem treinadas. Nós estamos fazendo uma sala de treinamento lá, de palestras. Vai ser um negócio lindo. Então, você também pode ajudar, tá bom? E é para isso que nós recebemos finanças da parte de Deus, para produzir frutos de justiça. Quando o nosso dinheiro é usado nessas coisas, nós estamos fazendo justiça pelas pessoas. E é para aí que nós vamos canalizar nosso dinheiro, para investir em gente, ok? E investir em crianças é a melhor coisa do mundo. Porque imagine que em 10 anos mais, as crianças que estão ali hoje estarão sentadas aí onde você está e serão as pessoas que vão ajudar as outras pessoas. Imagine como que elas vão fazer isso se elas foram ajudadas. Entendendo realmente a importância. Porque talvez você que nunca precisou não saiba da importância disso. Mas quem precisa sabe como é importante que alguém se disponha em generosidade a servir outras pessoas. E nós aqui queremos servir outras pessoas. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre o dízimo e oferta, muitas pessoas me perguntam, o Alex até me perguntou também essa semana, mas muitas pessoas me perguntam, alguns até me cobram, que os nossos envelopes têm um lugar para pôr nome aqui, assim, ó. Lugar para pôr nome, para escrever se é dízimo, se é oferta, porque era assim lá na igreja deles, né? Na sua igreja era assim, da onde você veio? Né? Por que aqui não tem? Porque eu não quero saber se você dizima, se você não dizima, quanto você dizima. Esse não é meu problema é seu e de Deus. E por que eu não quero saber? Porque eu não quero tratar ninguém diferente por aquilo que está fazendo. Então não me interessa. Realmente não me interessa. A mim só me interessa saber se você está crescendo em Deus. Ok? Então nós não temos por causa disso. Eu decidi isso no meu coração quando a gente começou de nunca ter. Porque eu não quero saber se você dizimou, se você não dizimou, se você ofertou, se você não ofertou. Isso é algo entre você e Deus, não tem nada a ver comigo. Ok? Eu quero que você entenda isso sempre. Sua fidelidade é para com Deus. Seu amor tem que ser manifestado para com Deus. Sua gratidão tem que ser manifestada para com Deus. Não tem nada a ver comigo. E também, para que eu não fique sabendo, que esse aqui dizimou tanto, aquele tanto, e me sinta tentado a tratar diferente alguém que faz mais, porque fazer mais financeiramente nem sempre é dar o melhor. Conseguiu entender ou não? Então, já é uma proteção para nós também, pastores. Os pastores também não sabem, nós não temos esse controle aqui. O pessoal que tudo aqui, que tá gente que serve no louvor, eu não sei se nenhum deles se dizima ou não. Aqui não tem esse negócio, não dizimou não toca, não dizimou não canta. Por que não tem esse negócio? Porque, presta atenção, se eu não conseguir confiar em você, que você vai ser sincero com o seu Deus, tudo que nós estamos construindo cai por terra. Pastor, mas vai ter um infiel? Vai. Jesus não tinha um Judas? Mas nós não fazemos o que fazemos por causa de um Judas. Nós fazemos o que fazemos por causa dos outros 11. Está pegando aí ou não? Fique de pé no seu lugar. Pastor, se passou um pouquinho no horário, vai perdoa, tá?
Hã? É. Não é possível. Olha, bem, deixa eu falar uma coisa para você. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Veja quem está mais brilhando aí pelo Espírito Santo. O que estiver brilhando mais foi o que Deus escolheu para pagar seu almoço. Hã? Diga para alguém perto de você, você não está aí por acaso. Deus trouxe você para pagar meu almoço. Irmãos, olhe bem. Olha aqui para mim. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito boa e você podia fazer dessa brincadeira uma realidade, sabe? É muito importante que você exerça a sua generosidade e melhor que isso, que haja comunhão entre nós. Chame alguém, vem almoçar comigo, vou pagar para você, vou te abençoar. Tenho certeza que isso não vai fazer falta para você e mais, né? Quanto mais você jorra gratidão e generosidade, mais Deus derrama sobre você. Porque é assim, né? Quando você é uma fonte para as pessoas, Deus se torna fonte para você. Amém? Quando você transborda na vida de alguém, Deus transborda na sua. Deus ama pessoas. Se você amar pessoas, Deus vai entregar na sua mão tudo que você precisa para manifestar esse amor pelas pessoas. Amém, gente? Faz isso, é bom, é importante que a gente se cuide. E também é importante que você sempre trate bem as pessoas que você vê aqui na igreja, que você convive aqui. Pergunte, sabe? Você está bem? Está tudo bem com você? Mas não faça aquelas perguntas por educação de quem quer ouvir assim, não, está tudo bem. Né? Pergunte mesmo, como quem pode ouvir essa resposta. Não, não está bem. E você pode sentar com essa pessoa, pode orar, né? Pode estar juntos. Eu estou aqui, sou seu irmão, estou aqui para te servir, para te ajudar. Ok? Quem está conseguindo entender? E se você vê que é algo que precisa do pastor, traz para nós. Tá bom? Porque tem hora que eu sei que as pessoas têm problemas que, né? Ah, pastor, o irmão precisa de dinheiro emprestado, traz para mim. Traz que eu resolvo. Ah, pastor, o irmão quer separar da mulher, traz para mim. Tá bom? Porque tem coisas que o pastor, só uma palavra do pastor muda tudo. Só uma oração do pastor muda tudo. Só um tempo de qualidade com o pastor ali, sentamos meia hora, conversamos, as portas já se abrem. Entenda que existe realmente uma unção de Deus na vida dos ministros para pastorear o seu povo. O povo de Deus recebe de Deus isso. Amém? E você vê que é coisa que você pode ajudar, ajude. Pastor, olha, irmão, não precisa de dinheiro, não me pediu dinheiro não, mas eu sinto de dar uma oferta para ele. Dê. Não tem problema, irmão. Seja generoso. Seja generoso. Ó, pastor, eu senti no meu coração, sabe, de auxiliar um outro irmão. Nós somos uma família. Só não faça o que você não dá conta. Ok? E nem faça nada que depois você vai ficar murmurando ou tacando na cara dos outros. Ok? Mas se você for movido pelo Espírito Santo de verdade, se mova por um irmão. Converse com ele. Amém, gente? Nós temos que ser família. Ok? Amém, reino? Cadê o povo do reino? Nós somos o povo do reino. Amém? Levante a mão direita para o céu. Vontade de pegar você para mim. Quer que você vá embora, não? Vai lá. Me ajude a dar a bênção, então. Que o grande amor de Deus, o Pai, que enviou seu Filho ao mundo para morrer por mim, que a graça do Filho, que voluntariamente se entregou na cruz do Calvário, que as direções e as consolações do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no seu coração e diga assim, ó, e que habita em mim, joga lá na sua casa e diga, seja com todos, agora e para sempre. Amém. Vai em paz e que Deus te abençoe.